Olá pessoal do Museu do Toca-Fitas, mais uma semana, mais uma vez nós aqui apostos para o nosso vídeo semanal e falando sempre da história do som automotivo, da época daqueles Bosch, TKR, Rodstar, CCE, Meca, Sharp, Tojo, né? Aparelhos que marcaram a época entre 1960, 70, 80, 90. Anos 2000, quando começa aquela geração Pioneer um pouco mais automatizada, com processador, a gente tem alguma coisa no nosso acervo, mas não é a nossa praia da restauração, da revitalização, como a gente gosta com esses modelos, com essas marcas que eu falei para vocês. Hoje o vídeo que eu vou abordar, mais uma vez, é de um toca-fitas TKR, porém não é o TKR cara preta, é o CRF 200M. Esse que vocês estão vendo aí, que também foi muito clássico, porém não tão comercializado como o famoso cara preta. Era um modelo da TKR que também veio para o Brasil, da Takara, e muito bom, muito clássico. Porém ele tinha três botõezinhos, né? Que era o AFC, o estéreo mono, e essas teclinhas, elas quebravam com frequência. E esse aparelho que chegou para mim, do nosso cliente, o Eduardo Botelho, que nós vamos marcá-lo aqui nessa postagem, também veio com duas teclinhas quebradas. E nesse aparelho eu fiz um restauro muito complexo, porque eu mexi tanto na parte de FM, como eu também recuperei a tecla AM/FM, que é o liga-desliga dele, né? Mexemos na parte de frequência das emissoras e também fiz uma adaptação para a entrada auxiliar bem interessante. Fiz a entrada auxiliar funcionar numa dessas teclinhas que vem na frente do painel que vocês viram aí, no caso a tecla AFC. Quando acionada, ela passa para o auxiliar. Vale dizer que esse aparelho está muito bem conservado, um aparelho maravilhoso que infelizmente eu não consegui restaurar e recuperar o mecanismo da fita, porque ele já estava empenado, ele já foi mexido uma vez e fica difícil quando você não consegue peças para manter o mecanismo original, para poder dar garantia e falar para o cliente. Nós aqui do museu responsabilizamos, garantimos o que fazemos na parte da fita. Então, como não deu para fazer isso, nós vamos adaptar uma entrada auxiliar para substituir a fita. E o aparelho, muito bem conservado, como vocês vão ver, vai funcionar e desfilar por muito tempo aí para embelezar a história do som automotivo brasileiro, que é o que vale para nós aqui do Museu do Toca-Fitas. Vamos dar uma olhadinha nesse CRF 200M, muito legal. Bem, eu vou começar com um giro aqui, um geral, com o aparelho aberto, para vocês terem uma ideia da conservação interna desse aparelho. Dá uma olhada, ele não tem uma oxidação, nem na carcaça do motor, nem nas polias ou no mecanismo da fita. As placas e soldas internas, olha, do potenciômetro, tanto do balanço como do volume do tom, a placa de captação de sinal de frequência, de pré-amplificação e amplificação, aqui inclusive TA7205 original, e aqui o solenoide, né, que é aquele motorzinho que eu falei que quando a fita entra, ele faz uma propulsão, e aqui realmente nós não conseguimos recuperar. Mas o aparelho tá assim, ó, zero. É um aparelho que dá gosto de você pegar para mexer, para restaurar. Dá uma olhada na carcaça. Carcaça do aparelho zerada. Adesivos de identificação, todos no lugar. Qualidade do metal muito boa, do ferro, não tem ferrugem, não tem oxidação, não tem nada. E aqui, ó, para vocês verem, está a nossa adaptação relé, que eu sempre gosto de falar que a gente tem que montar um relé para poder fazer um casamento legal aqui e você não ter chiado na adaptação, no uso depois, né? E saindo aqui, cabo coaxial para poder ligar no nosso smartphone lá, que já está ligado, que eu vou mostrar para vocês. Primeiro essa geral aqui no aparelho aberto, TKR CRF 200M. Bem, como vocês viram, um aparelho muito bem conservado na parte interna. Eu fiz questão de mostrar a parte interna dele, porque realmente é um aparelho que dá gosto da gente pegar para fazer, e principalmente conseguir fazer o trabalho da adaptação da entrada auxiliar, montando o relé, desmontando o eixo, placa, mas conseguindo montar tudo e
deixando assim, funcionando perfeitamente. Nível de chiado zero, que é o que eu me preocupo muito quando eu monto uma entrada auxiliar. Não só para preservar o aparelho, o seu toca-fitas, mas a sua fonte externa. Porque se você montar uma entrada auxiliar, não ajustar as correntes, as impedâncias entre as placas, você pode queimar até a saída da sua fonte, no caso até queimar a saída do seu smartphone. Então eu vou mostrar para vocês agora funcionando lá a adaptação. Vamos dar uma olhadinha. Bem, aqui está o aparelho funcionando, coisa linda, como eu disse, olha só o visual dele, né? Placa muito, a carcaça muito bem conservada, né? Funcionando, sintonizando estéreo, uma pequena chave de fenda aqui simbolizando a antena, um curso aqui de 3 centímetros, ó, sintonizando sem problema nenhum e sem perder o estéreo, né? Como vocês viram aqui, sintonia, que é o balanço. Um lado, outro lado, né? Sintonia. Aqui o agudo, o grave, agudo, que o volume. E o mais legal ficou aqui, que é a adaptação da entrada auxiliar. Ó. Quando eu jogo a tecla, que era do mono estéreo, né? Eu falei AFC, mas na verdade é do mono estéreo. Pro lado esquerdo, ó, para zero som, zero de chiado. Nesse momento eu desbloqueio nele a entrada auxiliar, que vai me levar aqui até o meu smartphone, que eu vou desbloquear e colocar um sonzinho aqui, ó. Smiths, There is a light that never goes out. Aqui, ó. Canal direito, canal esquerdo, os dois, agudo, grave. É isso aí. E aí, se eu voltar a tecla, eu passo para o rádio. Automaticamente volta para o rádio. Quando eu coloco o estéreo, vai para a minha fonte externa aqui. Bem, e não custa lembrar que essa entrada auxiliar que eu faço com o relé que corta as interferências no todo e não em mais ou menos, dá para você ligar o Bluetooth. Eu vou colocar aqui um aparelhinho, um sintonizador Bluetooth que você acha na internet por R$12, R$15. Esse é mono, mas é só para testar. Estéreo tem também igual, entrada P2 por uns R$50 de muito boa qualidade. Inclusive feito aqui no Brasil da TP-Link. Muito bom, que tem uma qualidade sensacional, que um cliente nosso, o Renato, já trouxe aqui. Nós já fizemos uma adaptação também. Esse, como é só para testar, para mostrar que o Bluetooth funciona, ele é mono. Porque vai ter gente que vai falar, ah, é mono. Mas realmente é. Mas pode colocar outro. Esse é só pra gente testar agora e você ver que nessa montagem de entrada auxiliar também é possível colocar o Bluetooth no TKR década de 70. Vamos dar uma olhadinha lá pra você ver. Bem, então recapitulando, né? Aqui tá no rádio normal, a tecla do estéreo tá aqui no sentido estéreo. Quando eu coloco ela no sentido mono, para o rádio, ó, volume no máximo, para o rádio. E aí, na entrada P2, eu coloquei o adaptadorzinho que eu falei pra vocês, Bluetooth aqui, ó, de 15, 20 reais aí na internet. E aí, agora eu vou pegar o smartphone que a gente estava usando, ó, o smartphone, vou desbloquear aqui e Smiths que estava tocando lá, ó, continua por Bluetooth. Nós estamos aqui, o aparelho lá, e Smiths There is a light that never goes out por Bluetooth. Olha lá, sem chiado, sem nada, através aqui do receptorzinho ligado no cabo P2. É isso aí, TKR CRF 200M da década de 70, funcionando no estilo de 2020, com as tecnologias de recepção e transmissão por ondas, por playlist digital, mas nada substitui o charme, a beleza e a nostalgia desse aparelhinho aqui.
pessoal, mais um vídeo semanal ilustrando alguma coisa aí de curiosidade, montagem da memória do som automotivo no Brasil, desses aparelhinhos aí das décadas de 60, 70, 80 e 90. Hoje eu mostrei o TKR CRF 200, não o cara preta, mas o 200N, que era um aparelho bem raro, muito bonito, nostálgico, com cara de toca-fitas. É toca-fitas com cara de toca-fitas, isso que é muito legal. E com adaptação de Bluetooth na própria tecla, ou com entrada auxiliar direta no cabo para o seu smartphone na própria tecla do aparelho. Assim nós mantivemos a originalidade do aparelho, todas as suas características respeitadas, mas com a comodidade das playlists digitais que facilitam mesmo a nossa vida. A tecnologia veio para isso, para facilitar a nossa vida. Mas aqui a gente não perde a nostalgia de ter lá no painel um rádio de época bem montado, bem instalado e bem adaptado, mantendo o máximo as características originais do aparelho, que é o que nós aqui do Museu do Toca-Fitas mais nos importamos. Manter o rádio o máximo possível original. Tá bom? Nós amamos o que nós fazemos e logo estaremos abrindo nosso espaço para vocês. A gente já está até colocando umas enquetes aí na internet. Muita gente falou que queria ver lá picapes, disco de vinil, os aparelhos todos sintonizados e situados pelo tempo, pela história, uma ordem cronológica. Tudo isso vai ter lá, vai ser um passeio bem legal que você vai aproveitar no Museu do Toca-Fitas e conhecer um pouco mais da história do som automotivo no Brasil, e com certeza vai relembrar muita coisa boa que todos nós temos na memória, em alguma passagem, em algum carro, com alguma música, com algum toca-fitas, com alguma companhia, vivendo e revivendo hoje em dia. Tá bom? Críticas, sugestões, elogios, estamos à disposição. Acompanhem nossas mídias, curtam o nosso canal, isso ajuda a gente a continuar com esse trabalho, e estamos aqui sempre à disposição. Abraços a todos e semana que vem tem mais. Take me out tonight. Oh, take